Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Saudosa Maloca querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa Maloca querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Em janeiro de 1955, o América estava em pleno Campeonato Mineiro de 1954. Como era comum naqueles tempos, um campeonato não ficava restrito ao seu ano de atuação. Quase sempre, um campeonato começava num ano e terminava no seguinte. Em 54 foi assim, e em 55 também seria, como vocês irão ver. Mas enfim, era o terceiro turno do Campeonato Mineiro de 54, que depois ainda teria um triangular final. Não vou entrar muito nesses jogos então, isso fica para um episódio futuro do América História que conte a história de 54. Mas vale a pena ressaltar um jogo que aconteceu em 13 de fevereiro de 55, em Independência. Um clássico contra o Atlético, com 8.000 pagantes. E o América, que não tinha feito nem um primeiro nem um segundo turno muito bem, meteu um 3-1 para cima dos rivais, com gols do Hernani, 109 e Grosso. O coelhão do técnico Justrick fazia o carnaval começar em BH uma semana antes do previsto. Veja bem, era o Atlético de Ubaldo, Joel e Murilinho. Era um time respeitável. O Ubaldo foi um dos grandes ídolos que os atleticanos já tiveram, então não foi uma vitória qualquer. Mas apesar dessa e de outras vitórias interessantes nesse início de 55, acabamos somente em segundo lugar nesse turno, o Cruzeiro foi o campeão, e não fomos para o triangular final. Quem acabou campeão de 54 foi este Atlético mesmo. Como eu disse, era um time respeitável. Sindicato de Ladrões com Marlon Brando ganha o Oscar de melhor filme de 1955. No Brasil, Rio 40 Graus era exibido nos cinemas e apresentava uma ruptura com o que vinha sendo produzido até então. Na década seguinte, o cinema novo marcaria profundamente a produção audiovisual brasileira. Rock Around the Clock, uma música feita em 1952, estourava nas paradas com Bill Haley and His Comets. Ela se tornaria um hino da juventude rebelde nos anos 50 e seria aclamada como a canção responsável por trazer o rock ao estrelato. Então, ficamos de março até julho, quando começaria o Mineiro de 55, fazendo uma pré-temporada com amistosos. Mas esse ano fomos além dos tradicionais jogos contra times mineiros. Jogamos também contra Vasco da Gama, Flamengo e Corinthians, por exemplo. O jogo contra o Vasco aconteceu na Alameda, em 6 de abril de 1955. Esse Vasco não era o Expresso da Vitória mais, que a gente tinha ganhado em 48, na reinauguração desse mesmo Alameda. Agora já era um time reformulado, apesar de manter o Ademir de Menezes ainda, por exemplo. Era um time forte, que acabaria sendo campeão carioca no ano seguinte. E vieram aqui devolver o troco de 48. Com 2 gols de pinga, venceram a gente por 2-1. Jaburu fez nosso gol de honra. Outro jogo contra cariocas aconteceu em 28 de abril, agora contra o São Cristóvão. Esse, com muito menos dificuldade, vencemos por 4-2. 3 gols de Hernani e outro de Jaburu. Em 2 de junho, foi a vez do rubro-negro Flamengo vir ao Alameda. Esse Flamengo de 55 ficou conhecido como o Esquadrão Imortal. Vinha de um bicampeonato carioca, 53 e 54, e seria tricampeão nesse mesmo ano. Seu técnico era o famoso Fleitas Solis, paraguaio que revelou na Gávea nomes como Dida, Evaristo e Zagallo. E dali a alguns anos iria treinar nada mais nada menos que o Real Madrid, de Puskás e de Stefano. Pode pesquisar, foi um dos maiores técnicos do Flamengo. Mas nesse jogo, Baltazar e Jaburu decretaram a vitória para o nosso coelhão, 2-1. Em 12 de junho, tivemos um amistoso contra o Corinthians. Esse Corinthians tinha sido campeão paulista em 54 e estava entrando no primeiro ano do maior jejum da história deles. Só voltariam a ser campeões em 76.
mas consagrando a máxima de que o Coelhão joga melhor contra times melhores e pior contra times piores, perdemos de 2-0 na Alameda. Além desses amistosos contra cariocas e paulistas, claro, jogamos contra vários mineiros. Por exemplo, 7 de Setembro, Valério, Formiga, Democrata de Sete Lagoas e, claro, Atlético e Cruzeiro. Nos clássicos amistosos, ficamos invictos. Foi um empate contra o Atlético por 1-1 no dia 9 de junho e uma vitória e um empate contra o Cruzeiro. A vitória em 16 de junho na Alameda, 2-1, com gols do Jair e Baltazar, e o empate 3 dias depois no Barro Preto, 1-1, com nosso gol sendo do Hernani. Depois desse período, estávamos prontos para o Campeonato Mineiro de 1955. Em 18 de abril falecia Albert Einstein, o pai da física moderna. Em 14 de maio é assinado o Pacto de Varsóvia, um tratado de ajuda mútua entre os países do leste europeu e a União Soviética, em caso de agressão militar. No Brasil, em 17 de agosto, Carlos Lacerda divulga na tribuna da imprensa a Carta Brandi, onde revela-se que os getulistas pretendiam implantar uma república sindicalista no Brasil. Após a abertura de inquérito, concluiu-se que a carta era falsa. O campeonato da cidade de 1955 começou no segundo semestre do ano e constava de 9 equipes: América, Atlético, Cruzeiro e 7 de Setembro, esses de BH, além de Asas de Lagoa Santa, Democrata de Sete Lagoas, Metaluzina de Barão de Cocais, Siderúrgica de Sabará e Vila Nova de Nova Lima. O formato da disputa era parecido com o do ano anterior, 3 turnos e um triangular final. O primeiro turno era todos contra todos em jogos de ida e sagrava-se um campeão do primeiro turno. O segundo turno era igual, só que os jogos eram da volta, então de novo tinha um campeão daquele turno. Aí a gente pegava os 5 melhores na pontuação geral dos 2 turnos e esses 5 se classificavam para um terceiro turno. Nesse terceiro turno, todos contra todos em jogos só de ida e tinha-se o campeão do terceiro turno também. Depois, os campeões de cada um dos 3 turnos faziam um triangular final em jogos de ida e volta, e o melhor era o campeão geral do campeonato. O Coelhão começa sua caminhada no dia 3 de julho, quando vamos a Sete Lagoas e perdemos para o Jacaré por 2-0. Em seguida, recebemos o Asas na Alameda. Vencemos por 2-1, um gol contra deles e outro do nosso atacante 109. Terceira rodada, fomos a Barão de Cocais, no estádio Alencar Peixoto, e vencemos o Metaluzina, também por 2-1. Gols de Jaburu e Jair. Quarta rodada, então, seria o clássico contra o Cruzeiro. Jogo de mando nosso, na Alameda, no dia 24 de julho. O Cruzeiro não vinha bem e terminaria esse turno na penúltima colocação, só para vocês terem ideia. Mas o Coelho não quis nem saber. Ganhamos por 2-0, com gols de 109 no primeiro tempo e Jaburu no segundo. Essa vitória nos colocou liderando a competição com 6 pontos, junto com Democrata e Vila. O Atlético vinha em quarto com 5 pontos. Na quinta rodada, fomos a Sabará enfrentar o Siderúrgica. Jogo difícil, mas saímos com um empate de 2-2. De novo, 109 e Jaburu fizeram pra gente. O resultado foi ruim pra gente, principalmente porque o Democrata e o Vila, que estavam empatados com a gente, venceram os seus jogos e abriram um ponto da gente. Aí chegou a sexta rodada, jogo contra o Vila, em 15 de agosto. Esse jogo acabaria sendo decisivo no campeonato, porque moldaria algumas atitudes da nossa diretoria. Quem apitou o jogo foi o juiz Elmo Sanches. E de acordo com o Carlos Paiva, da Enciclopédia, ele marcou um pênalti para o Vila num lance inexistente e não marcou pênalti para a gente em 2 lances capitais. O jogo termina 1-1, nosso gol feito pelo Jaburu. E o juiz sai de campo protegido pela polícia porque a revolta foi grande. Tão grande que no dia seguinte o América redige um ofício à FMF, pedindo a cabeça do senhor Elmo Sanches e ameaçando, inclusive, largar o campeonato. O conselho da FMF, depois de uma agitada reunião, decide que entrará em contato com a Federação Carioca
para solicitar árbitros de lá para apitar nosso campeonato, além de contratar um árbitro alemão que viria para BH. Mas no dia 25 de agosto, os demais juízes mineiros ameaçam uma demissão coletiva caso o senhor Elmo Sanches seja eliminado do quadro da FMF. E com isso a FMF volta atrás e decide mantê-lo. Só resta ao América, então, cumprir o prometido e abandonar o campeonato. Estamos em 1º de setembro e o presidente da FMF faz um apelo para que o América não abandone o campeonato. O Conselho Deliberativo do América se reúne, então, para decidir se voltamos a jogar ou não. O próximo jogo seria contra o Atlético, no dia 4 de setembro. E por 37 votos contra 1, decidimos não jogar. Eu queria saber quem foi esse 1 que votou que a gente deveria jogar. Eu não consegui achar essa informação. A FMF, então, dá os pontos do jogo para o Atlético, por WO, óbvio. E no dia 6 de setembro, a FMF faz um novo quadro de juízes, suspende o juiz Elmo Sanches por 120 dias e assim o América decide voltar. Então, a 8ª e última rodada é o jogo contra o 7 de setembro no Independência. Mando deles. O América entra em campo, mas o juiz não. Os juízes não ficaram satisfeitos com a postura americana, obviamente. O bandeirinha José Soares de Carvalho é então alçado a ser juiz daquela partida e, de novo, conforme o Carlos Paiva, a sua atuação é um desastre. O América perde por 4-1 e recebe o recado. O primeiro turno termina com o Vila e o Atlético empatados em primeiro lugar. Eles fazem alguns jogos para decidir o desempate e o Vila acaba campeão desse primeiro turno. Nos dias seguintes, ainda temos mais consequências das ações do América. Vários juízes mineiros se demitem em apoio ao Elmo Sanches. Wilson Gosling, diretor de futebol do América, também pede demissão. O Atlético pede indenização do América pela não realização do jogo e até alguns árbitros do Rio e São Paulo se manifestam a favor do colega de profissão, o Elmo Sanches. No dia 15 de setembro, o América é julgado no TJD, perde os pontos do jogo mesmo, obviamente, e é multado. O pedido de ressarcimento que o Atlético fez foi indeferido e o América e a FMF acertam uma pacificação. Elmo Sanches fica eternamente vetado pelo América para os seus jogos. E assim vamos para o segundo turno. Em 3 de outubro, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil. Seu slogan da campanha? 50 anos em 5. E partia da ideia de modernização do país, da mesma forma que ele havia feito em Belo Horizonte na década de 40. Aliás, a influência do governo de JK em Belo Horizonte e depois no estado ainda se refletia na cidade. O edifício Niemeyer e a Biblioteca Estadual, ambos na Praça da Liberdade, foram concebidos em 1955 pelo maior arquiteto brasileiro a pedido de JK. Em 5 de novembro, nasce a televisão em Minas Gerais com a fundação da TV Itacolomi, Canal 4 de Belo Horizonte. O segundo turno, como eu disse, são os jogos da volta. Então começamos recebendo o Metaluzina em Belo Horizonte no dia 9 de outubro. Vencemos novamente, agora por 2-0, com gols de Hernani e Eurico. Nosso próximo jogo será somente no dia 30 de outubro e é o clássico contra o Cruzeiro, mando deles no Independência. Mantendo o retrospecto da temporada, não perdemos de novo, mas dessa vez ficamos somente no empate em 0-0. Mas se no primeiro turno complicamos nossa situação por causa do extracampo, nesse segundo turno não conseguimos engatar um bom retrospecto para sequer brigar lá em cima. Terceira rodada, recebemos o Asa no Indepa no dia 5 de novembro. O que era para ser uma vitória simples termina no empate em 2-2. A quarta rodada já foi o clássico contra o Atlético. O aguardado clássico das multidões, que não havia acontecido no primeiro turno, se deu no estádio deles, Antônio Carlos, foi no dia 13 de novembro. Com gol aos 44 do primeiro tempo, eles vencem por 1-0. Em seguida, recebemos o Democrata de Sete Lagoas e perdemos de novo, 2-0 para eles, mesmo placar do primeiro turno. As 3 vitórias que conseguimos em seguida já eram tarde demais para qualquer pretensão de vencer o turno. Ganhamos de 3-1 do Vila, lá no Castor Cifuentes,
outro 3-1 contra o 7 de setembro na Alameda e fechamos o turno com um 2-0 em cima da Siderúrgica, já em 18 de dezembro, final do ano já, chegando o Natal. Mas se não vencemos o retorno, pelo menos fizemos pontos suficientes para entrarmos no terceiro turno. Só para vocês terem ideia, o Cruzeiro não conseguiu. Ele tinha feito uma campanha muito ruim no primeiro turno e no segundo, apesar de ter ido um pouco melhor, não conseguiu ponto suficiente para estar no terceiro turno. O Democrata de Sete Lagoas foi o campeão do segundo turno e se juntou ao Vila, já garantido no triangular final. O terceiro turno começaria só em janeiro de 56, seria com os 5 melhores pontuados, igual eu falei. Nessa ordem, o Democrata foi o primeiro, o Atlético em segundo, América, Siderúrgica e Vila empatados em terceiro. Esses são os 5 que farão o terceiro turno. Só em janeiro de 1956, como eu disse. E o Coelhão começa esse terceiro turno empatando em 0-0 com o Democrata em 22 de janeiro. No domingo seguinte, dia 29, enfrentamos o Siderúrgica e vencemos por 3-1. 2 gols do Miltinho e 1 do Gunga. Terceira rodada, novo empate. Agora 1-1 contra o Vila, dia 4 de fevereiro, com o Alemão fazendo nosso gol. E fechamos os jogos de ida contra o Atlético, mando deles no Independência, no dia 26 de fevereiro. Esse é o último jogo do campeonato. Todos os outros já aconteceram. Estamos assim. Atlético tem 5 pontos, América tem 4, Democrata 4, Siderúrgica 3 e Vila 2. Então, a decisão é entre América e Atlético. Quem ganhar esse jogo vai ser o campeão do terceiro turno e vai para o triangular. Só que eles têm a vantagem do empate. Eles têm um ponto a mais, então eles podem empatar. E infelizmente é isso que acontece. Mesmo com toda a nossa garra, ficamos num 1-1 com eles. Eles marcam no primeiro tempo e Oswaldo faz nosso gol no segundo tempo. Ou seja, o time até melhorou o desempenho, saímos invictos nesse terceiro turno, mas no frigir dos ovos não adiantou, porque não conseguimos ir para a final. No triangular, entre Democrata, Vila e Atlético, esse último acabou levando mais uma taça e o Democrata foi pela primeira vez na sua história vice-campeão mineiro. A temporada de 55 termina então com essa frustração e mantendo nossa fama de time que briga contra tudo e todos. A briga contra a arbitragem foi muito penosa e nos custou alguns danos. Mas nas categorias de base a gente já vinha se firmando e ganhando títulos. Tínhamos sido campeões em 53 e 54 e o futuro parecia promissor. Mas isso é história para outro episódio. Eu não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Bascaligundum, bascaligundum, bascaligundum. Bascaligundum, bascaligundum, bascaligundum. Bascundum.